Eu quero cumprimentar a todos com o Shalom do Rav Yahu Shua, ou seja, o Eterno é a salvação. Ani rotse levarer kulam imra Shalom shel Rav Yahu Shua. Kan Asaf Benami Crispin Levi Asher Medaber Itchem Yanir Raiti Rotse Ledaber Itchem Paam Echad Al Torá Rukim Vemishpatim. Aqui é o ancião Asaf. Eu quero falar mais uma vez com vocês a respeito da Torá, dos estatutos e os juízos do Eterno. Antes de nós iniciarmos a leitura do 613 ordenança, do livro dos 613 ordenanças, nós paramos no item de número 413, hoje vamos para o 414. Eu quero ler em Ezra, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: porque Ezra tinha preparado o seu coração para buscar a Torá, a lei de Yahweh, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, nós vemos que o Eterno, como eu sempre tenho falado, tem levantado homens e mulheres valorosas nesses últimos dias para sair fora das religiões, sair fora das tradições religiosas, de livros que o Eterno não ordenou na Torá, que são livros de homens, para guardar somente aquilo que saiu da sua boca, ou seja, da boca do Eterno. Nós vemos que lá em Irmiarro 33:18, o Eterno diz que nunca faltaria homem dos sacerdotes levitas diante dele. Então é por isso que eu tenho o maior prazer de ensinar a Torá, porque o sangue levita está dentro das minhas veias, está dentro do meu cerne, e também de muitos homens que hoje estão ensinando a Torá, a lei nos quatro cantos da terra. A Torá, ela proporcionará o nosso retorno, a nossa volta para a terra que o Eterno jurou dar aos nossos pais, a Yitzhak, Yaakov e Avraham. Bom, então vamos para o item de número 414. Estamos falando dos Kohanim, dos sacerdotes. Os Kohanim, sacerdotes, não podem tornar-se impuros, a não ser por seus parentes mais próximos. Vaikra, Levítico 21, do 1 ao 4. Vaikra, Levítico 21, do 1 ao 4, que diz assim: E Yahuwah disse a Moshe: fala aos Kohanim, os filhos de Aharon, e diz-lhes: ali ninguém será contaminado pelo morto, dentre o seu povo, exceto por seus parentes que são próximos dele, ou seja, por sua mãe, por seu aba, pelo seu filho, pela sua filha e pelo seu irmão. E pela sua irmã virgem, que é próxima dele, visto que não teve marido, poderá tornar-se impuro. Mas ele não se contaminará a si mesmo, sendo um chefe entre o seu povo, para que venha profanar a si mesmo. Bem, então, nós, Kohanim, sacerdotes, nós não podemos nos contaminar com um morto. Aqui, quando na chuva israelita, quando morre uma pessoa, eu não vou no enterro dessa pessoa, no velório dessa pessoa. E os Kohanins, os sacerdotes, eles só podiam ser impuros, estarem impuros,
pelos seus parentes que são próximos dele. Aí vem a descrição que o Eterno mostra através de Moshe. Sua mãe, a mãe dele, o pai dele, seu filho, sua filha e pelo seu irmão. E por sua irmã virgem que não teve marido. Esse ele podia se contaminar, o sacerdote. Agora o sumo sacerdote, ele já não podia ir em velório algum, nem dos parentes, dos seus familiares, de ninguém. E os Kohanins também não podiam ir, morria uma pessoa importante na cidade, um vizinho, morria um chefe de Estado, morria uma personalidade importante na cidade, ele não poderia ir. Então, os Kohanim, os sacerdotes da linhagem de Aharon, de Levi, só podia ficar impuros quando eles iam no velório, né, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, da sua filha, do seu irmão e da sua irmã virgem, visto que nunca teve marido. Agora, um Kohen Gadol, um sumo sacerdote, ele não podia chegar-se a nenhum cadáver, né? O item 415, que nós logo veremos adiante. Bom, então por quê? Porque eles foram chamados para serem puros, nós fomos chamados para sermos puros. Porque oferecemos o lehem, o pão do Eterno, a Torá, a vida. Abençoamos o povo no nome bendito, Yahushua, o Eterno é salvação. Então, todo cuidado, de acordo com a Torá, ainda é pouco. Não podemos desviar daquilo que saiu da boca do Altíssimo. Ele diz, dessa palavra, tu não desvia nem para a esquerda e nem para a direita, porque ela fará prosperar o teu caminho e te levará ao lugar que te tenho aparelhado. Está lá em Yahushua, ou Josué, capítulo 1, versículo 8. Bom, agora nós vamos ver na Torá oral, no tempo de Iob, no tempo de Tzrak, Avraham e Yosef, esse item de número 414. Bereshit 23, 2. Bereshit 23, 2. Bereshit, Gênesis 23, 2. E Sara morreu em Kiriat Arba. A mesma fica em Hebron, na terra de Canaã. E Avraham veio a lamentar por Sara e a chorar por ela. Nós vemos que Avraham era um tipo, né, de Kohen. Não, então ele podia ir no enterro da sua mulher, Sara, e ali ele chorou por ela. Ele lamentou por ela, uma companheira de longos anos, né, desde quando saiu de Padã Aram. Um casamento abençoado, né? Por isso que a palavra diz, seja venerado entre vós o casamento sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição, os adúlteros, o Eterno os julgará. Mas vamos ver esse item no tempo de Yahushua, Hamashia e dos seus Talmudim, o item de número 414. Matitiahu, capítulo 14, versículo 9 ao 13. Matitiahu. Matitiahu, capítulo 14, versículo 9 ao 13. Né? Estamos lendo o item, os Kohanim sacerdotes não podem tornar-se impuros, a não ser por seus parentes mais próximos. Que diz assim, e o Melech sentiu muito, todavia por causa do juramento e dos que estavam sentados com ele, como convidados que estavam com ele na mesa,
ele deu ordens para que a cabeça lhe fosse dada. E mandando ele, Yohanan foi decapitado na prisão. E a sua cabeça foi trazida num prato e dado à moça, e ela trouxe a sua irmã, a sua mãe. E seus talmudins vieram, levaram o corpo e o sepultaram, e foram e relataram a Yahushua. E quando Yahushua ouviu isto, ele partiu dali num barco, para um lugar deserto, separado. E quando o povo ouviu acerca disso, seguiram-no a pé, saindo da cidade. Então, vemos a morte aqui de um Kohen. E Yohanan Hamatbil, ou seja, Yohanan Batista, filho de Zahariaú e de Elisheva. E Yahushua, sendo um Kohen Gadol, ele não podia ir no velório de Yohanan Hamatbil. Ele se ausentou e foi para um lugar separado no deserto. Então, mais os seus talmudinhos, os talmudinhos de Yohanan Hamatbil, vieram levar o corpo e o sepultaram, e foram e relataram a Yahushua. Então, aí se cumpre o mitzvah da Torá. Por que Yahushua não foi no velório, no sepultamento de Yohanan Hamatbil, Yohanan Batista? Para se cumprir esse mandamento da Torá, né? Os Kohanins não podem tornar-se impuros a não ser por seus parentes mais próximos. E Yahushua era um Kohen Gadol, né? E um Kohen Gadol, sumo sacerdote, não pode chegar-se a um cadáver. É o que nós vamos ver agora. Nesse item de número 415. Vaikra 21:11. Vaikra 21:11. Vamos ler do 10 até o 11. E aquele que for o Kohen Gadol, ou seja, o chefe dos sacerdotes, entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi vertido o azeite separado, e que foi separado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará as suas vestes. Nem ele entrará a qualquer corpo morto, nem se contaminará a si mesmo, pelo seu aba ou pela sua mãe. Aleluia. Então, prestemos atenção nesses dois itens da Torá, nessa explicação, nessa rasbará que eu lhe faço. Os Kohanins, segundo a Torá, que eram os sacerdotes levitas, simples. Esse podia ir no velório do pai, da mãe, do irmão, da irmã virgem, né? Eles não podiam ir no velório de outras autoridades, ou de outros parentes, ou dos vizinhos, não podiam ir. Agora, dos seus parentes, ele podia ir. Agora, o Kohen Gadol, que era o chefe dos sacerdotes, como eu citei, Yahushua, a Haron, esse já não podia entrar a qualquer corpo morto. E não podia nem se contaminar a si mesmo por seu pai ou pela sua mãe. Ele não ia nem no velório da mãe e nem no velório do pai. Porque ele tinha uma posição superior e hierárquica diante do Eterno. Mas vamos ver na Torá oral, esse item de número 415, um Kohen Gadol. Então temos que saber separar os sacerdotes, os Kohanim, e o Kohen Gadol, que era o chefe dos sacerdotes. Bereshit 14, 17 e 18. Bereshit 14, 17 e 18. E o Melech de Sedom saiu para conhecê-lo, depois do seu retorno do massacre de Redar Laomer e dos Melachim que estavam com ele no vale de Shavé,
que é o vale do Meler. E Melech de Sedek, Melech de Shalem, tirou Lehem e vinho, e ele era o Kohen do El Elion. E ele o abençoou e disse: bendito seja Avram do El Elion, possuidor do Shammai e da Eretz. Então nós vemos aqui um sumo sacerdote chamado de Melech Tzedek, que abençoou Avraham, né? Então, como ele não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, era uma manifestação do Yah Espírito, como foi Yahushua ben Yosef, como foi Eliarro, como foi vários outros, que não tinha nem pai, nem mãe, nem genealogia. O Eterno, como está lá em Ivrim, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, havendo o Eterno antigamente falado de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas e de muitas maneiras, nós nos falou nesse último dia, esses últimos dias, através do seu Filho. Aleluia. Então, ali estava um Kohen Gadol, um chefe dos sacerdotes, Melech Tzedek. Aleluia. Bom, vamos ver agora no tempo de Yahushua e seus Talmidim, e que o Eterno abra nossa mente para nós entendermos as palavras da Torá, daquilo que saiu da boca do Altíssimo, do El Elion. Como disse David no Terrilim de número 119, Salmo 119, versículo 18. Desvendo meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei e da tua Torá. Ivrim, capítulo 8, versículo 3. 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 Porquanto todo Kohen Hagadol é designado para oferecer dons e sacrifícios. Assim sendo, também foi necessário que esse homem tivesse algo a oferecer. Então, Yahushua Kohen Gadol. Foi por isso que ele não foi no velório de Yohanan Hamatbir, no sepultamento de Yohanan Hamatbir, Yohanan Batista, João Batista. Então, ele é o Kohen Gadol que hoje está sentado, aquela imagem dele diante do Yah Espírito, e faz a Keporá por nós, porque é uma lei. E a lei é eterna, a lei não muda. O Eterno não muda a sua palavra. Então, quando nós pecamos, nós entramos no templo com a nossa oferta, né? Ou aonde nós estivermos, ou mandamos para alguém que ensina a Torá, mas nós falamos, ou correm Yahushua Hagadol, tu que faz a Keporá diante do Yah Espírito, interceda ao Yah Espírito por mim. Assim era feito no passado, no tempo de Avraham, no tempo de Moshe, e agora também a mesma coisa, não mudou. Por isso fala que Yahushua é um mediador entre o Yah Espírito e os homens. A Torá é eterna, a Torá não muda. Quem nega Yahushua negou o sacerdote que faz a expiação pelos seus pecados. Naquele dia ele também será negado. Foi que Yahushua falou, aquele que me negar diante dos homens, ele será negado diante do Yah Espírito, diante do Pai. Então, um Kohen Gadol, ele não podia se fazer impuro pelos parentes, nem pelo pai, nem pela mãe, por nenhuma autoridade, porque sobre ele estava a unção extrema do Eterno. Shalom lekulam, Raolam, Yahweh, Baruch Atav Ramishpahaga. Shalom, shalom.
Behashem Yahushua. Hashem Shel Berit Olam. Toda.